E aí, galera, de volta aqui, Leonardo Nascimento com vocês. Vamos para a nossa segunda aula, né? Dessa vez direcionada aos alunos que já estão improvisando. E no nosso caso, nós estamos trabalhando a pentatônica. Bom, tudo isso você tem informação nas nossas aulas presenciais. E qualquer dúvida, entre em contato comigo através do meu e-mail, leonardo.musica.nascimento@gmail.com. Bem, antes de tudo, vamos afinar o nosso instrumento. Afine o seu instrumento aí junto comigo. Vamos lá. Mi, Si, segunda corda. Terceira corda, Sol. Quarta corda, Ré. Quinta, Lá. Sexta corda, Mi. Então, repetindo, Mi, primeira corda. Si, terceira. Si, segunda. Sol, terceira, aí sim. Minha Sol tá fora aqui. Quarta corda, Ré. Quinta, Lá. E sexta, Mi. Foi? Afinou aí? Então vamos lá. Bem, nessa aula, o que vai acontecer? Eu separei aqui uma base harmônica, né? Alguns acordes, para que você possa improvisar em cima deles. Aquilo que nós temos conversado em aula. Há uma diferença na música entre o que é tema e o que é solo. Lembra que nós falamos muito isso em aula? Né? Então, a ideia dessa música é o seguinte: eu vou tocar a mesma sequência harmônica, os mesmos acordes, 4 vezes. Na primeira vez que eu tocar aquela sequência, você vai construir o seu tema, né? E nas demais, você vai estar improvisando. Lembrando que nós estamos trabalhando a pentatônica maior. Então não esqueça disso, né? Há uma diferença entre tema e solo, bom? E como eu estou falando também com vocês em aula, eu estou procurando nos trazer para a realidade que nós vamos encontrar na nossa banda, no nosso grupo, né? Onde vocês vão passar muito por isso. Fulano, vamos começar essa música com um solo de guitarra, isso é uma coisa. Nesse trecho aqui eu queria um tema de guitarra, isso aí é outra coisa. Bom, então, para a gente começar a tocar, eu vou explicar novamente. Eu vou tocar a base harmônica 4 vezes. Na primeira vez você desenvolve o seu tema e nas demais você vai estar improvisando. Após eu tocar, eu vou explicar mais um pouquinho sobre essa questão de tema, essa questão de solo. Bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4.
uma escorregada ali em alguns acordes, né? Em um acorde, mas nada que não dê pra gente compreender. Bem, algumas questões importantes em cima dessa aula. Primeira coisa é o ritmo, né? Eu falei no primeiro vídeo sobre a música do Beethoven, que nós lá naquele vídeo, né, nós estávamos utilizando o ritmo 4, que é o tá, 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 tá. Nessa música, nessa aula, né, nós estamos utilizando o ritmo 6, que eu penso da seguinte maneira: tá, 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 tá. Por que ritmo 6? Porque nós tocamos 6 vezes. Isso a gente fala em aula, né? Então, sobre o acorde do Sol. Tá, 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 tá. Então vocês perceberam que eu estava tocando, utilizando esse ritmo, que é o ritmo 6. Uma outra coisa é a questão do campo harmônico. Lembra que nós falamos muito em sala de aula? Vocês vão passar muito por isso nas atividades de vocês, na sua banda, no seu grupo, onde você vai ter os acordes para você poder tocar. E esses acordes pertencem a algum tom, óbvio, né? E no nosso caso, nós estamos trabalhando, por enquanto, apenas com acordes que pertencem a um único tom. No caso, tom de Sol maior. Então, os acordes que eu toquei: Sol, Ré, Lá menor, Dó. Depois eu repito, né? Sol, Ré, Lá menor, Dó. Tem um ritornelo ali. Após esse ritornelo, Mi menor, Ré e o Dó em 2 compassos, Dó 2 vezes, né? Então, percebam que todos esses acordes pertencem à tonalidade de Sol maior. E nós em aula, não esqueçam disso, nós trabalhamos muito a questão da audição. Você ouvir a música, ouvir os acordes e perceber quais são e qual tom ou quais os tons que ele pertence, né? Então, nesse caso aqui, todos os acordes pertencem ao tom de Sol maior. Então, outra questão em cima dessa aula, dessa progressão, é que você vai criar o seu tema. Aí sim, falando especificamente sobre isso. Nós comentamos muito isso em aula. Há uma grande diferença entre o tema da música e o solo da música. O tema é algo que faz você já lembrar da música, né? Você ouve aquela melodia, você já lembra daquela determinada música. Para alguns alunos eu falei em aula, né, em sala de aula, eu citei esse exemplo que eu vou falar agora. A música Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses, né? Quando nós ouvimos aquele tema, aquela introdução, você já, aquilo já te remete àquela música. Então aquilo é o tema da música. Imagina se o Guns, qualquer guitarrista que fosse na formação do Guns, já começasse aquela música com algo totalmente diferente, né? Talvez, numa primeira impressão, não faria você lembrar daquela música. Então, toda vez que você ouve aquilo que foi feito, você já lembra da música. Você pode até não saber qual é o nome da música, você pode até não saber quem toca aquela música, mas você vai lembrar daquela música. Então, às vezes, fica aquela impressão: "Ih, já ouvi isso". Então, o que faz você lembrar dessa música é o que nós chamamos de tema. Bom, o tema é algo muito utilizado na música instrumental. Aí você tem o jazz, você tem a bossa nova, né? Alguns estilos musicais que trabalham muito com a música instrumental. Então, eles utilizam muito o tema, mas mesmo na música, na canção, né, a música que tem a letra, que tem a voz, o instrumento ele também faz o tema, né? Então, existem muitos exemplos, é isso que a gente fala em aula, de músicas que têm o tema. Então, às vezes, o guitarrista começa a música tocando o tema dela. E no meio da música, no final da música, aí entra o solo, que aí é uma outra história. Aí, no nosso caso aqui da nossa aula, você vai pegar a pentatônica maior, no caso de Sol. Toquei o primeiro modelo, você já sabe os demais, né, os 5 modelos, e você vai improvisar sobre ela, né? Essa improvisação é algo interessante, porque às vezes você improvisa sobre aquilo, e se você tiver que refazer,
ou tocar aquela música em outra ocasião, em outro local, você não lembra aquilo que foi feito, né? Nós comentamos muito isso em sala de aula, né? A improvisação, ela passa pela interpretação. E a interpretação, ela passa por aquele, digamos, estado de espírito que você está naquele momento. Então, por exemplo, eu falo muito com vocês em sala de aula sobre a música Wonderful, Wonderful Tonight, do Eric Clapton. Uma coisa é o tema dela. Né? Alguns de vocês trabalham essa música comigo em aula. Então, uma coisa é o tema, que toda vez que você ouvir o Clapton tocando essa música, ou alguma outra pessoa, seja você mesmo, tocando essa música, essa é uma parte que tem que haver na música. Senão não será Wonderful Tonight, do Eric Clapton. Agora, o solo, o improviso que o Clapton faz, aí, meu amigo, aí é uma coisa do momento. Se você fizer uma pesquisa lá no YouTube, por exemplo, dessa música, Wonderful Tonight, do Eric Clapton, você vai encontrar várias versões do próprio Eric Clapton. E o solo que ele faz, você vai perceber que nunca é igual, porque ele está improvisando. Ele está pegando aquele tom, aquela tonalidade, a pentatônica, ou o que mais ele quiser, ele queira usar, e ele está fazendo a sua maneira, naquele momento. Então, quando você estiver treinando essa música em casa, essa que eu acabei de gravar, né? Essa nossa aula, lembre-se disso, coisas que eu falo muito com vocês em sala de aula. O que você faz, o que você vai fazer agora, daqui a 1 minuto, daqui a 5 minutos, daqui a alguns dias, você não vai fazer igual. Você tem os mesmos elementos, os mesmos acordes, a mesma escala, só que você está num estado de espírito diferente. Então você vai tocar diferente sobre as mesmas coisas. E o lado do público, vamos dizer assim, às vezes até nós mesmos. Às vezes nós compramos um CD, pode ser essa música do Guns, que eu citei como exemplo, pode ser a música da Eric Clapton, que eu citei como exemplo, ou alguma outra música que você gosta, algum outro artista que você gosta. Então nós temos aquele CD, né? Ou ouvimos na internet, ou qualquer outro local, e nós acostumamos com aquela versão. Eu acostumei a ouvir aquele artista tocando aquela música daquela maneira. Só que quando você vai para o show, quando você assiste o DVD, ele não vai fazer a mesma coisa. É a mesma música, só que ele vai executar diferente, né? Então, pense nisso quando você estiver improvisando sobre essa progressão que nós acabamos de tocar e quando você estiver tocando as suas coisas na sua banda, no seu grupo. A improvisação, ela depende muito de como você está naquele dia, né? Às vezes você vai tocar uma música que é super alegre, mas você está triste naquele momento. Então isso vai interferir, creio eu que positivamente, na sua interpretação. Ou às vezes é o contrário, né? Então são situações que você vai passar durante a sua vida, que eu passo e que todos os músicos, na verdade, né, eles passam. Então a nossa aula é tocar sobre essa base harmônica, né? Essa sequência harmônica. A primeira vez que eu toquei, você vai criar o seu tema. Pensa que você está fazendo isso na sua música, na sua banda. E nas 3 restantes você vai estar improvisando. Bom? Você pode até fazer, gravou o tema, nas demais vezes que você for treinar isso em casa, você pode até repetir o tema. Ou você pode fazer outro, né? Então fica aí a dica de você estar criando, bom, em cima da tonalidade de Sol maior. Bom, qualquer dúvida, entre em contato comigo, você sabe meu e-mail, leonardo.musica.nascimento@gmail.com. A gente se fala em sala de aula, bom? Entre em contato. E você que ainda não é aluno, que ainda não está estudando conosco, pode entrar em contato pelo mesmo e-mail, bom? Para que nós possamos aí estar juntos desenvolvendo o nosso lado musical. Bom, gente? Um abraço, até o próximo vídeo.